Olá, estrelas! Será que a gente tá ao vivo? Será que a gente entrou? Está todo mundo me ouvindo? Será que eu tô ao vivo? Oi, Creuza, Valéria! Olá! Que maravilha! Estamos ao vivo! Que delícia! Eu tô super empolgada com essas lives de aquecimento que a gente vai fazer para o evento Despertar da Prosperidade, que tá aí chegando, falta menos de 5 dias. Olá, Núzia! Olá! Eu deixei bem pertinho para eu conseguir enxergar perguntas de vocês também. Saudade, Creuza! Valéria, Silvia, oi, oi, oi! Oi, estrela! Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Vocês devem estar falando assim, nossa, mas a estrela, vamos estar falando sobre relacionamento. Eu falo pouco sobre esse assunto, porque eu vou muito do que eu sinto que vocês estão priorizando na vida de vocês. Só que como a gente vai falar no evento Despertar da Prosperidade das Chamas do Criador, e quando a gente trabalha com as 7 chamas do Criador, a gente trabalha em todas as áreas da nossa vida. Não dá para você virar e falar, não, vou trabalhar só prosperidade financeira. Você acaba sendo mexido e transformado em todas as áreas. Então, quando a gente fala o despertar da prosperidade, é a prosperidade como um todo, porque não adianta você ter rios de dinheiro e o coração tá menor do que um grão de mostarda, apertadinho, pretinho, tipo fechadinho, uma pedrinha, sabe? Todo machucado. Então, eu resolvi vir falar com vocês sobre isso também. E como é que a gente pode, né, através da chama, das chamas, ir cuidando do nosso coração. Então, eu queria pedir para vocês compartilharem o link dessa live antes da gente começar. Compartilhar com as pessoas que você ama, compartilhar com as pessoas que você sabe que tá passando por dificuldades nos relacionamentos, que a gente vai falar muito aqui das dificuldades, das origens dos sentimentos, da dor. Eu deixei uma caixinha de perguntas, que eu vou tentar lembrar, mas podem perguntar aqui também, que eu vou respondendo. E uma das perguntas que eu coloquei no History, que era uma pegadinha mesmo, aliás, deu 80%, quase 90% errado. Porque eu coloquei lá, você tá vivendo um relacionamento tóxico e não tem força para se libertar. Qual a chama você tem que ativar? Aí eu coloquei chama azul e chama rosa. 90% foi para chama rosa. Por quê? Porque a chama da rosa é a chama do amor. Mas quando você não tem força, quando você não consegue se levantar, quando você não consegue tomar uma atitude, qual é a chama que te dá essa energia? É a chama azul. Então, quando a gente fala dos raios, cada um vai atuar na sua vida cumprindo o seu papel. Todos eles estão intercalados. A gente fala, a chama do amor é a chama rosa, é muito superficial, é uma coisa muito superficial, porque você vai tratar o seu emocional com a chama rosa? Vai tratar. Mas, se você, por exemplo, precisa planejar o seu casamento, ou você tá querendo sair de um relacionamento, mas você tá numa relação completamente dependente e você precisa planejar a sua vida, porque você não pode simplesmente sair, porque muitas vezes você tá com filhos, ou quando você tá... depende da outra pessoa, tudo tá apertado, então você não vai ter dinheiro para alugar a sua casa, o seu apartamento, ou não vai ter com quem deixar os filhos, ou você não trabalha, não tem uma renda e você tá vivendo esse relacionamento porque você não consegue sair desse relacionamento. Esse é uma outra chama que você vai trabalhar. Você vai trabalhar, por exemplo, a chama da sabedoria, para que você consiga enxergar melhor as situações e as oportunidades. Você vai trabalhar a chama branca,
cristal que vai te ajudar a ter metas, foco, saber o que vem primeiro. Então tudo isso está relacionado a todas as chamas. A gente passeia por todas elas em cada área da nossa vida. Claro que tem chamas que trabalham especificamente, mas quando a gente está vivendo uma situação complexa, complexos que somos, né? Porque a gente é bem complexo, a gente precisa entender que cada chama ela vai ter uma função. Então você trabalha junto, uma, duas, três, para resolver a mesma situação. Bom, vamos lá. Se vocês tiverem perguntas, escrevam que eu vou respondendo conforme eu vou lendo as perguntas. Oi, 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 oi. E enquanto isso, eu quero falar um pouquinho sobre o que origina as nossas dores emocionais. Tem muita gente sofrendo com relacionamentos, tem muita gente sofrendo em relacionamentos. São pessoas que desenvolvem uma forma de se relacionar que está completamente vinculada a vários fatores. Então a gente vai falar sobre as crenças limitantes, claro que a gente vai falar sobre crença limitante. Mas você sabe qual que é a diferença entre um relacionamento cíclico, ou seja, você se relaciona sempre com o mesmo tipo de pessoa, vivendo os mesmos tipos de situações? Por exemplo, sabe quando ou você já viveu isso, ou você ouve alguém falando, nossa, eu sou sempre trocado, eu sou sempre trocada, eu sou sempre abandonada, ninguém nunca assume uma relação comigo e termina comigo e já tá com outra pessoa. Ou situações que você repete e vive uma vez e vive duas vezes, aí você troca as pessoas, você acha que você se transformou e aí você continua vivendo esse ciclo. Todo relacionamento, isso é quase que uma regra, todo relacionamento que você vive e que ele é um ciclo, ou seja, você vive os mesmos tipos de situações, trocando de pessoas em vários relacionamentos, isso está ligado à sua crença limitante. Ponto. É crença limitante. Mas existem também outros problemas que são muito mais difíceis de lidar. Eu falo bastante sobre crença limitante, porque crença limitante é fácil, porque quando você a identifica, você consegue ter ferramentas para trabalhar com isso, muito mais fácil. Você começa a enxergar aquela crença, e uma crença limitante nada mais é do que algo que você acredita. Você acredita piamente. Você até pode virar para você e falar assim, não, eu não quero ser tão insegura. Ai, mas eu acredito que eu tenho motivos para ser insegura. Você luta com você mesmo, mas no fim, aquela sua crença de que você tem motivos para ser insegura, ela é maior. Isso é uma crença limitante. Uma crença é algo que você acredita com toda a sua força. Você acredita emocionalmente, você acredita fisicamente, você acredita mentalmente. Aqui, acreditei a vida toda, exatamente. Eu paro aqui porque eu tô tentando ler, tá? Eu sou meio, meio cega, então eu tô com a cara, eu vou ver com a cara aqui, assim. Então, isso é um relacionamento, são relacionamentos que você precisa o quê? A origem da sua dor. Por que é que isso aconteceu? Como é que isso começou a acontecer na sua vida? Quando foi a primeira vez que isso aconteceu? Quais foram as situações? O que você acredita que faz com que essas coisas se repitam? E aí você começa a trocar essa informação por informações, você começa a criar novas crenças. Eu sou interessante, então eu vou começar a me colocar como interessante. Quando você se acha não merecedor de atenção, ou você não se acha interessante, por exemplo, todo o seu corpo, tudo que acontece na sua vida vai refletir isso, essa sua crença de que você não é interessante. Então você vai, por exemplo, agora não, porque a gente tá todo mundo em quarentena, tá? Pelo menos eu tô. E então você ia pra festa com os amigos, se você acha que você não é interessante, você é aquela pessoa que vai ficar lá no canto, vai procurar isso, vai ter vergonha de conversar, vai ficar mais quieto, seu corpo vai ficar mais fechado, você mesmo tá fazendo isso com você. Ao passo que quando você descobre que é isso, você começa a trabalhar em você.
que você é interessante, teu corpo vai mudar, sua postura vai mudar, você vai mudar. Então a crença, ela pode ser substituída. A crença é uma coisa, é um fator, vários fatores de pensamentos que você botou dentro de você e você vai tirar. Ponto. É fácil. Ah, não é assim, uau, fácil, né? Mas existe como fazer. E eu vou falar bastante disso no evento no dia 18. Aliás, se você não se inscreveu ainda, se inscreve para ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Vai ser dia 18/8 no YouTube, às 20 horas. Bom, a outra coisa que atrapalha muito e tem muita origem de dor nos nossos relacionamentos são os karmas de família. Esses você identifica quando você olha para sua família e vê se repetindo na sua vida aquilo que repetiu na vida da sua mãe, que repetiu na vida da sua avó, ou na vida do seu pai, ou na vida dos seus avós, que se repete com os seus irmãos, que são aquelas situações, por exemplo, onde a traição, ela vem de geração para geração. Então, assim, todas aquelas pessoas foram traídas. Vamos dizer que a sua avó foi traída, a sua mãe foi traída, a sua bisavó foi traída, você foi traído, e se você tiver filho também está sendo traído, sua filha, o seu filho, enfim. A traição, ela acompanha toda aquela família. E existem vários outros tipos, né? Abandono, ficar viúva cedo, tem uma série de fatores. Essas maldições de família são karmas de família e eles também precisam ser limpos. E esses são mais difíceis. Por quê? Porque você, quando estiver trabalhando com essa energia... Ah, que legal! Quando você está trabalhando com essa energia de limpeza, de ancestralidade... Você não está trabalhando só na sua vida, você está limpando toda a carga ancestral que você carrega. E aí eu tava falando sobre isso no Instagram, e aí uma pessoa falou pra mim assim, pô, mas isso não é justo, Deus não é justo, como é que deixa eu carregar o karma, o peso da outra família? Nós todos somos um. A mesma partícula, Deus, que está em mim, está em você, está na sua família, está na sua mãe, está nas coisas à sua volta. Tudo que existe, tudo que pode ser concebido é a criação, é partícula Deus, é Deus. Então, quando você tem o privilégio de descobrir um karma de família, você tem a obrigação de arrumar a parada. Por quê? Porque senão vai ficar para a próxima geração. E cada vez que a gente pensa em propósito de vida, e isso tem a ver com relacionamentos, tem a ver com todas as áreas, e é isso que difere, por exemplo, a chama gêmea, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, da alma gêmea e dos relacionamentos kármicos, é exatamente o fato de que tudo está conectado. Nada do que a gente faça em área nenhuma está desconectado do todo. Essa mania que a gente tem de pensar separado é que faz com que a gente tenha muitas dificuldades na vida. O Osho, ele fala uma coisa muito legal, quando você tá feliz, quando você tá bem, quando você tá alegre, quando você tá conectado com você mesmo, você não precisa correr atrás do amor, você transborda esse amor. E aí você ressoa essa energia e ela vai encontrar uma outra pessoa que tá ressoando a mesma energia que você. Então, a gente tem muitas vezes relacionamentos destrutivos, tóxicos, abusivos e etc, porque a gente tá quebrado. E aí a gente vai atrair o quê? Pessoas que vão encaixar os seus quebrados com a gente. Então, quando você, por exemplo, veio de uma infância onde você precisava ser perfeitinho, você tinha que ser... sei lá, né, para ser amado, você precisava ser forte, você precisava ser perfeito, tirar as melhores notas, sabe, se comportar bem, não ser chamado na escola, pai não ter dor de cabeça, mãe não ter dor de cabeça. Uou! O celular quase voou aqui de novo. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo prender ele melhor aqui. Vamos ver se fica. Meus celulares, eles não podem mais voar. Já me deram muito dor de cabeça correr atrás de um celular novo assim, ó.
Então, quando você tá quebrado, você acaba atraindo pessoas quebradas. E isso é o mais difícil, por quê? Porque você vai buscar quem te cure. Só que como você tá quebrado, você tá vibrando o quê? Você tá vibrando alguém que vai resolver o seu problema, alguém que vai te curar. Então você consegue ficar jogando pro universo exatamente isso. Eu tô quebrado. Eu tô quebrado, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E aí vai vir o quê? Vai vir alguém que tá quebrado também. Só que tá quebrado que encaixa. Então, o que acontece? Você passa a repetir o seu padrão, por exemplo, você bem objetiva. Vamos dizer que você esteja cansado ou cansada de viver relacionamentos onde você se doa, esperando que assim, milagrosamente, do nada, sabe, contra todas as perspectivas, aquela pessoa que te trata com migalhas, um dia vai acordar e falar assim: cara, a Vanessa é o amor da minha vida. Não acontece. Não acontece. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque aquela pessoa, ela pegou essa pessoa quebrada e ela também é quebrada. Só que ela é quebrada insegura, por exemplo. Então ela precisa se comportar de forma a fazer a outra pessoa ficar rastejando. Então é uma relação simbiótica. Um complementa o outro, um complementa a dor do outro. A pessoa insegura é quem mais faz o outro se sentir inseguro. Por quê? Porque se a outra pessoa ficar com medo de me perder, então eu sou importante. Então o que acontece? Eu faço isso. É a minha dor. Então toda vez que a gente espera que o outro vá resolver a nossa dor, que o outro vá trazer aquilo que a gente não tem com a gente mesmo, e aí a gente tá falando de autoamor, de autoacolhimento, de autocuidado, a gente tá só importando o nosso espelhão assim na outra pessoa. E a outra pessoa, ela vai vir também cheia de problemas, cheia de detrito emocional, cheia de dificuldade, e se ela tá bem e por acaso essa pessoa cruzou no seu caminho, porque a gente também se disfarça, né? Na hora que a gente tá conhecendo a pessoa, a gente mostra que a gente é uma coisa que de repente a gente não é, de mentira. E isso também é muito ruim. Quando você vende uma coisa que você não é, essa máscara ela vai cair. E aquela pessoa, ela vai deixar de se interessar. Porque quando as pessoas se interessam, elas se interessam por aquilo que ela tá vendo. Então, quando você tá inteiro e tá bem com você mesmo, você tem a capacidade de transbordar amor. E aí você vai encontrar pessoas que também têm a capacidade de transbordar amor. Não adianta você não conseguir amar a si mesmo, que você não vai conseguir amar o outro. E isso não é frase feita, sabe? Isso é real. Porque o amor, ele é seu, inerente, é a sua capacidade. A gente tem um corpo emocional que produz sentimentos, que alteram todos os nossos hormônios. É uma parada muito louca. Então, se você não consegue cuidar de você, você vai projetar todas as suas carências na outra pessoa. E aí o relacionamento ele vai ser fadado ao fracasso. Ao fracasso, você pode passar 20 anos com aquela pessoa e não ser feliz. Você pode passar uma vida inteira sem nunca saber o que é amor de verdade. E o amor de verdade está relacionado a você. Você aprender a se amar. Outra coisa que é super interessante a gente falar quando a gente fala sobre relacionamentos, que a gente tem que aprender a perdoar. Por quê? Porque quando a gente encarna, a gente tem uma série de coisas para aprender aqui na vida. Nossa meta de vida é se tornar Deus. Vivenciar a experiência plena da terceira dimensão do planeta. Sentir êxtases. Vivenciar mesmo dia a dia, minuto a minuto. Então, o amor, aprender a amar, é algo que, assim, todos os grandes profetas, todos os grandes místicos pregam e parece que a gente ainda não entendeu.
A gente ainda não conseguiu entender o que é esse amor que o Cristo falava, amai-vos uns aos outros, que Osho fala, que Krishna falava, que todo mundo fala sobre esse amor, amor devocional, amor pelo Deus e tal. Por quê? Porque a gente, desde que a gente nasce, a gente é colocado para escolher. A gente é colocado para separar. A gente é doutrinado para que as coisas sejam do jeito que a sociedade diz pra gente. E a sociedade não quer que nós transcendemos amor, porque quando a gente olha para o outro com amor verdadeiro, você não consegue sentir separação. Então, o jogo de poder da sociedade, ele cai por terra. Por quê? Porque as pessoas, elas separam aquilo que é digno e aquilo que não é digno de amar, e aí elas têm o poder sobre o outro. Então tudo começa a ser poder. Então eu quero ter mais dinheiro para eu ter mais poder, para eu me mostrar mais para as pessoas, e o ciclo, ele não acaba. E a nossa sociedade precisa que exista pessoas que estão sofrendo. A estrutura toda está em cima disso. Se todo mundo conseguir ficar bem, o nosso mundo vai mudar. Essa estrutura que existe não vai mais funcionar. E é exatamente por isso que a gente é tudo fechado. A gente começa a aprender que o amor, ele é direcionado para uma pessoa e que a experiência, sentimento, amor, é amor, relacionamento e amor, família. E são sentimentos diferentes. Claro que são. Mas o grande amor, a parada do amor espiritual é você, primeiro, olha para dentro para conseguir se encontrar, limpar todos os seus detritos, tudo aquilo que você não perdoa, sabe? Porque quando a gente não perdoa, é como se a gente quisesse envenenar o outro, aquilo que te feriu, situação ou pessoa, você tomando veneno. Porque é isso que acontece. Quando você não perdoa uma traição, por exemplo, você tá preso ali. A pessoa que te traiu pode não estar mais com você, pode estar vivendo uma vida, pode ter casado com essa outra pessoa que foi o alvo da sua traição. Só que a vida da outra pessoa está caminhando. Quem está preso, se envenenando, é a pessoa que não perdoa. O perdão, ele não é para o outro. E isso é outra mentira que contam pra gente. O perdão é para você. É para você. E o primeiro perdão é: eu me perdoo. Eu me perdoo. Porque a gente não se perdoa. E por a gente não se perdoar que a gente fica quebrado, destruído, em cacos. Carregando tipo um sacão cheio de defunto. Que são todos os nossos relacionamentos passados, todo o sofrimento, tudo aquilo que fica... porque a gente aprendeu que o sofrimento, a tristeza é super valorizada, são sentimentos... Sabe, a gente até tem orgulho de sentir isso. E a alegria, a felicidade, o amor leve, tudo isso parece muito efêmero. A gente foi educado para valorizar o sofrimento. Então, tem uma coisa de ego ali. Eu não perdoo, essa pessoa ela precisa me pagar, eu quero vingança. Você está destruindo você mesmo. Você está acabando com você. A outra pessoa... E isso não destrói só o seu relacionamento, começa a destruir a sua vida inteira. Desmorona tudo. Sabe a torre do tarô? É exatamente isso. E aí o que acontece? A falta de perdão, ela afeta todas as áreas da sua vida. Se você tiver, por exemplo, não perdoa um chefe seu que foi injusto, você começa a amargurar e afeta seu relacionamento. Afeta o relacionamento com seus filhos, afeta o relacionamento com a sua família, afeta o relacionamento com os amigos, porque essa amargura, esse veneno, ele começa a sair de você e vai afetando as pessoas, e as pessoas vão ficando longe de você. A mesma coisa acontece quando você não perdoa uma traição, quando você tá preso naquele relacionamento que passou já um século, tua vida inteira fica presa. Você não tem sucesso no seu trabalho, você não tem sucesso com seus amigos, você não tem sucesso com você mesmo, emocional, você não consegue se entregar para um relacionamento, então você fica batendo cabeça, porque assim, como é que você pode viver um relacionamento se você ainda tá preso àquele relacionamento? Então, ou seja, você tá quebrada com uma pessoa quebrada.
Porque para aceitar essa vibração de falta de perdão, a pessoa tá quebrada também. São pessoas que trazem a mesma coisa, que se alimenta disso. Então é dois quebrados junto. Para se afundar é um dois. Pra afundar relacionamento assim é um dois. Então, quando a gente, aqui ó, desde que me separei há 10 anos, não me abri para outros relacionamentos. Você precisa olhar para dentro de você e ver o porquê que você não se abriu. Porque você mesmo está dizendo, eu não me abri. Ou seja, é uma atitude sua. O que é o medo que você sente para que você possa quebrar isso? A gente precisa identificar a causa do medo. E aí você sabe como tratar. Obviamente que no dia 18 eu vou falar muito profundamente sobre os raios. E eu acredito que vai dar para vocês entenderem bastante como é que funcionam os raios. Mas assim, por exemplo, a chama rosa, ela é o raio do amor. A primeira coisa que ela vai te ensinar, através da conexão que você vai fazer, ou seja, você vai fazer algum tipo de conexão, e aí você vai receber essa energia. O que é receber essa energia? Vou tentar ser rápida e explicar isso. Então vamos lá. A gente tem uma glândula pineal, tá? Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa glândula. Perdoar é desafiador, mas o perdão ele tem que ser pra você. Primeiro você se perdoa por não perdoar aquela situação, se perdoa por se envenenar desse jeito, se perdoa, vai chorar, vai arrancar os cabelos, vai sofrer, vai ter catarse, porque não é fácil. Você tá carregando esse sentimento há muito tempo, você não acha que vai sair assim. É a mesma coisa quando eu tava falando sobre maldição de família, não é assim. Você vai ter trabalho, mas se você não fizer nada, daqui 5 anos sua vida tá pior, daqui 10 anos sua vida tá pior ainda, daqui 20 anos você olha pra trás e fala assim, o que eu vivi da minha vida? Porque eu fiquei empurrando com a barriga e eu não fui resolver de dentro pra fora, porque tá em mim essa parada. Então, quando você se pega na dificuldade da coisa, é difícil. É difícil, lógico que é difícil. Se fosse fácil, a gente não tinha o que aprender aqui, sabe? A gente não tinha como ter a grande felicidade de virar e falar assim, cara, eu venci essa crença, eu libertei minha família, sabe? Eu me conectei com a minha centelha divina. Então, eu nunca acho ninguém para me relacionar, estou péssimo com isso. Tá, a primeira coisa que eu vou te falar é em cima da sua frase. A gente não acha a pessoa, a gente transborda amor. E a pessoa que transborda amor vem atrás de você, vai se conectar. Tipo, você ressoa e volta. Quando a gente fica nessa parada de procurar alguém, é porque a gente tá na escassez, ou seja, eu quero alguém de qualquer jeito, eu não tô bem comigo mesmo. Beleza, eu quero alguém, eu preciso de alguém, eu tô carente, eu posso tá com medo de ficar sozinho, eu posso tá querendo que a outra pessoa seja um porto seguro e me apoie, minha vida pode estar ruim em vários aspectos, então eu acho que um relacionamento nesse momento vai me salvar. Todas essas motivações vão trazer pessoas quebradas. É fato. Não tem como você tá quebrado e atrair alguém. Então, quando você vai atrás de buscar uma pessoa, o que você tá falando pro universo? Eu não tenho, viu? Eu não tenho, viu? Eu não tenho, viu? E o universo vai trazer pra você o quê? Continua não tendo, porque o universo ele não vai decodificar, tipo, você emana a escassez, eu quero, eu não tenho, eu preciso. O universo vai virar e falar assim, ah tá, beleza, ela precisa, ela não tem. Quando você consegue cuidar de você e trabalhar o seu autocuidado, o seu autoamor, você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a deixar brotar esse sentimento de amor. E esse sentimento de amor, ele vai ressoar. E as pessoas vão chegar. Sabe quando você tá super apaixonado? Você passou, sei lá, tipo uma fase aí sozinha e tal.
E aí, de repente, tá saindo com alguém, aquele momento do começo do relacionamento, que é super cheio de amor, aquela coisa, que a pele fica ótima, sabe? Sabe essa fase? Cheio de hormônio e tal. Pois é, se vocês pararem pra pensar nessa fase, o que vem de gente em cima, não é porque as pessoas vêm em cima de você que tá super apaixonado pra sacanear a relação. Não, é porque você tá ressoando isso. Você tá bem. Então você ressoa essa alegria, você ressoa esse brilho, você ressoa esse amor. Exatamente, a pele fica ótima. É isso aí. É isso que acontece. Só que a gente aprendeu que a gente fica assim quando a gente tá com as pessoas. E isso acaba, porque é hormonal também. Então você tem que aprender a ficar assim, primeiro com você. Se amando, cuidando. Então como é que a gente cuida? A gente vai tirando a origem dos nossos sofrimentos. A gente vai se livrando dos nossos detritos emocionais. A gente vai parando de aceitar qualquer coisa, sabe? Autoamor tá muito ligado a você se amar a ponto de sair de uma relação que você gosta da outra pessoa, mas que não te faz bem. Isso é autoamor. Ficar em situações onde você não tá bem, isso não é autoamor, isso é autodestruição. E a gente confunde muito isso. Tem uma série de carências. Hoje eu tava lendo algumas perguntas e aí uma estrela me mandou no privado que ela tinha muita carência com relação à atenção dos pais. Se tinha a ver com a live. E eu falei pra ela assim, quanto é que disso não atrapalha o seu relacionamento? Quanto é que você não tá procurando no outro alguém pra suprir sua carência? Ah, eu importo isso pros meus relacionamentos. Então, e os relacionamentos são felizes? Não. Ninguém quer assumir essa carga. As pessoas que não estão quebradas, elas estão inteiras e inteiras elas se unem. Elas estão vulneráveis e disponíveis, porque para você estar vulnerável e disponível para um relacionamento, você tem que estar de peito aberto. Se você tiver todo calacrado de mágoa, de dor, disso e daquilo, você não vai conseguir estar vulnerável e disponível. Você vai encontrar pessoas que não estão vulneráveis, que não estão disponíveis. É tudo cíclico, sabe? Então, libertar karma de família. Bom, eu vou falar muito sobre isso. Aliás, no evento do dia 18, essas lives aqui vão ser curtinhas, é um aquecimento que eu tô empolgadona. A ativação que eu vou fazer com vocês, porque eu vou fazer ativação, porque eu adoro fazer ativação, óbvio, essa energia que a gente troca é incrível. Às vezes eu penso, inclusive, que o meu propósito de vida, quando eu faço esses eventos, esses cursos, a jornada que vai ter, tudo isso tem a ver com compartilhar para que a humanidade toda seja melhor e a gente consiga ter um mundo melhor. A gente vive um mundo que é reflexo de toda a dor do ser humano. Por quê? Porque se a gente cria a nossa realidade, todos nós criamos a realidade em comum. E se a realidade tá isso que tá hoje, significa que nós estamos assim, nós estamos quebrados e doentes. Bom, mas voltando ao assunto, eu já tô aqui viajando. Então, karma de família. Essa ativação que eu vou fazer no dia 18, a gente vai limpar as misérias, tá? Miséria e escassez, da onde tiver que limpar. Então, por exemplo, se na sua família, esse karma de família, ele tá trazendo escassez no seu relacionamento, ou na sua vida financeira, ou com a sua família, enfim, e isso tiver a ver com esse karma de família, a gente vai fazer nessa ativação essa limpeza, tá? E a gente vai trabalhar com os raios específicos para isso. Então vai ter essa ativação, então assim, a gente vai começar esse trabalho de limpeza. É claro que vale a pena depois vocês repetirem a ativação. Eu vou ensinar para vocês, mas vale muito a pena vocês repetirem, porque é de dentro para fora. Você vai quebrar o karma de família quando você vencer esse karma em você. Você venceu esse karma em você, toda a família tá liberta. É automático. É quase como... sabe a história... Quando a gente fala de maldição de família, sabe a história do sapo e do príncipe?
Então, tipo, o sapo, na hora que você dá o beijo no sapo, que é o seu karma, ele volta a ser um príncipe. Todo o reino volta a funcionar. Tudo que estava adormecido, né? Que nem quando aquele outro conto que tá todo mundo dormindo e aí beija e acorda e aí o reino inteiro acorda. É exatamente assim. Você quebrou em você, você acabou com a ancestralidade inteira. E aí tem a nossa ancestralidade, ela deixa esse peso e ela pode tanto ser muito positiva, de você trazer toda a experiência das outras vidas e todos os propósitos realizados, porque você tá aqui hoje por uma série de mães e pais e vós e tataravós, e enfim, desde a primeira pessoa relacionada com você que pisou na Terra, que encarnou a primeira vez. Então imagina o tamanho desse conhecimento akáshico que tá no seu DNA metafísico. É incrível. Só que muitas vezes você não consegue aproveitar toda essa experiência exatamente por conta dos karmas da família. E tem vários, não essas maldições, esses karmas, eles não estão relacionados só a relacionamento, não. Tem coisa muito séria, tem tipo doenças cíclicas, tem mortes, sabe aquela família que as pessoas morrem inesperadamente, acidentes trágicos, tem uma série de coisas. E as chamas do Criador, elas têm essa força de trabalhar de dentro para fora. Eu ia falar sobre isso rapidamente, acabei me perdendo. Bom, então a gente tem uma pineal, certo? Dentro da nossa pineal, ela tem cristais de apatita, de verdade, cristal mesmo, pedacinhos. Então, o que acontece? O Criador do Sol Central, enfim, a energia de Deus, ela entra na gente pelo nosso chakra Sahasrara, que é o chakra da coroa, constantemente e ilimitadamente. E quando ela entra, ela vai passar pela nossa pineal, que está bem embaixo da entrada, e vira para frente, que é o nosso terceiro olho, nossa visão espiritual, certo? Então a luz, ela entra, ou a energia, ou o prana, como você queira chamar. Só quando a gente fala das 7 chamas, é porque a gente consegue entender melhor essa luz que é ilimitada e contém e multicolorida, multifacetada e todas as cores, pra gente conseguir visualizar. Ela foi dividida em 7 cores ou 7 raios. Então, quando a gente recebe essa energia, ela passa pela nossa pineal, pela nossa percepção, pela nossa terceira visão, ela vai prismar a nossa vida, o reflexo dessas forças do Criador, que tá tudo junto, mas a gente precisa dividir para entender, tá? Mas é uma coisa só. Então, como que a gente faz? No momento em que ela prisma, onde o nosso cristal está limpo, filosoficamente falando, ou seja, onde não há detritos, aquela energia, ela vai abençoando e vai criando bênçãos e vai ressoando e transpassando você. E onde existem detritos, sujeiras, karmas e coisas que impedem essa luz, aquela área ela fica escura, as coisas não caminham, você não sabe como agir. Então, quando a gente fala do amor e a chama rosa, ela faz o quê? Ela tem a capacidade de curar você, primeiro curar você, te ensina a abrir o seu peito, porque para você se conectar espiritualmente e você ter força nos seus decretos, que aliás eu vou falar isso bastante também no evento, a força, o poder do Deus que há em você, da centelha Deus, tá também na sua voz, o poder do decreto, faça-se a luz, e a luz se fez. Isso é poder e todos nós temos. Só que a gente precisa, para que esse poder ele realmente seja ativo na nossa vida, a gente precisa que o nosso coração esteja aberto. E não é por isso, não é por menos que a chama trina, ela fica no coração. E a chama trina representa a trindade, os 3 poderes de Deus. Então, se você estiver falando sobre o hinduísmo, a chama trina, ela representa Brahma, Vishnu e Shiva, que está dentro do seu coração. Então, para que você consiga se conectar com Deus, você tem que conectar com o coração, que é onde eles moram na gente. Percebe? Então, a chama rosa, ela é uma das chamas da chama trina. Mas ela vai fazer o quê em você? Ela vai te ajudar a identificar seus detritos.
ela vai te ajudar a enxergar o que você está fazendo de errado com você, com a sua capacidade de amar, com a sua capacidade de ser amado. Porque tem uma outra parada que a gente não fala muito, mas assim, tem pessoas que não sabem se abrir pro amor, não sabem ser amado. Porque teve um monte de problemas de infância, ou traz isso de outras vidas, enfim. E a pessoa não sabe receber amor. Ela tem uma pessoa que a ama, mas aquilo pra ela não é legal, tem alguma coisa esquisita. Ela vai buscar alguém que vai tratá-la mal. Isso tá dentro dela. A incapacidade de ser amado. E a gente tem muito disso. Sabe? A gente tem muito medo de perder aquilo que a gente conquistou e aí então a gente nem tenta, sabe? A gente não se abre para os relacionamentos porque a gente acha que eles vão acabar, então a gente não traz a vulnerabilidade. E a chama rosa, ela vem tratar tudo isso e ela vai trazer o amor, a sua capacidade de amar para fora. E começa por você, autoamor e autoacolhimento, e vai no amor altruísta, que é para todos. E isso é uma das grandes chaves que eu tô dando aqui. E que eu ia dar lá só no evento, mas eu já tô dando aqui porque eu tô super empolgada. A grande chave do sucesso em todas as áreas da sua vida é você entender que Deus é ilimitado e abundante e ele tá sempre expandindo. Então, tudo que você deseja para você, você tem que desejar para o outro também. E a chama rosa é quem ensina isso. Porque a gente tá acostumado a pensar que é escasso, que a felicidade, que a alegria, que o sucesso é escassa, são para poucos. Então a gente compete, a gente fica com inveja, e isso em todas as áreas, sabe? Se você tem atitudes nos relacionamentos que vão contra a sua própria ética, você tá maculando o seu Deus, saca? Então a gente fica, como é que eu trago o meu poder Deus? Como é que eu manifesto Deus, eu sou em ação? Primeira coisa é você ser ético com você mesmo. O que é ser ético com você mesmo? Eu não vou gostar de ser traída, então eu não vou compactuar com isso. Então eu também não vou ser a outra ou o outro. Sabe? Eu não vou, é bem tipo aquela coisa que a gente ensina pra criança. Eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não quero que faça comigo. Porque vai vir pra você. Ponto. Você vai trazer isso. Então a gente não pode ser hipócrita com a gente mesmo. A gente tem que identificar que a gente tem muita sombra. E é normal. E a gente tem que olhar para essas sombras. Olhar para nossa inveja. Olhar para quando a gente vê um casal feliz e ficar com raiva. O que você acha que você tá jogando no universo, codificando? Que você não quer o relacionamento. Que relacionamento te faz ter raiva. Raiva não é uma boa emoção. Você vai continuar afastado. Então, a autodescoberta é fundamental, porque aí você vai, através é quase como se fossem as chamas, são bênçãos que a nossa centelha divina tem acesso. Então, quando você traz o poder do seu eu sou para fazer um decreto onde você vai decretar a atuação da chama rosa na sua vida, você está dizendo o quê? Você está concordando que você vai se transformar, que você vai olhar para dentro, que você vai olhar para essas sombras e com essa força você vai conseguir mudar isso. Deixa eu tomar um gole de água que eu tô ficando... Se você olha e invoca a chama, porque você quer algo que não é você, porque você quer aquele tipo de relacionamento, porque você quer aquela pessoa e etc., você tá maculando o Deus que tá dentro de você. E isso não é papo de tipo, não, o certo e o errado. Não, é lógico. Primeiro você tem que aprender a se amar, a transcender esse amor
para que a outra pessoa venha. Porque senão a gente vai ficar vivendo ou sozinho, ou vivendo relacionamentos de migalha, ou vivendo relacionamentos abusivos, ou vivendo relacionamentos tóxicos, ou relacionamentos que não vão pra frente. E tem umas outras paradas que é super importante falar, que eu já ia esquecendo, que tem a ver com as nossas outras vidas e o nosso DNA metafísico. Não interessa se você acredita em outra vida ou não. Se você não acredita em outra vida, pensa na genética, beleza? Tipo, que nem os cachorrinhos eles não têm genética, eles lembram não, né? Mas eles têm os instintos, então, de caçador, disso, os bichinhos, a gente também tem, a gente é bicho também, né? Então, toda a nossa genética, ela vem de geração para geração. Então, se vocês pararem e olharem, não tão lá no fundo, mas assim, olharem como era antigamente, tinha muito pactos que as pessoas faziam, pactos de celibato, pactos de miséria, pactos de silêncio, não abriam mão do poder da voz. Tudo isso, a história da humanidade é cheia de coisa zoada. A gente hoje, né, a gente tá vivendo uma espiritualidade nova, uma espiritualidade onde aceita as várias faces de Deus, as várias faces do Criador. Você consegue ser livre para amar os deuses que você quiser, do jeito que você quiser. Antigamente, você tinha que respeitar toda uma série de dogmas. E esses dogmas, eles vão ficando. Então, tem pessoas que não conseguem se relacionar porque tem essa carga do celibato muito presente. Eu não tô falando que uma pessoa que foi padre, não, na outra vida. Eu tô falando dessa carga do celibato e todo esse preconceito com a libertação sexual, com o prazer. Por quê? Porque qual é o pecado? O primeiro pecado, né? Tipo, sabe assim? Tipo, é como se ter prazer, como se fazer amor, fazer sexo, enfim, ter êxtase, você estivesse cometendo pecado. Isso, até pouquíssimo tempo atrás, era assim, só para procriação. E tem gente que ainda é assim. Então, essa carga, ela tá nos registros akáshicos, tá no seu DNA metafísico, tá na sua vida. Só que tem pessoas que estão mais conectadas a isso do que outras. Então, tem pessoas que têm dificuldades nos relacionamentos, por quê? Porque elas não conseguem sentir prazer, porque elas se sentem frias ou frios, porque tem vários distúrbios sexuais, várias inseguranças. E isso tudo vem dessa carga de onde o sexo, ele é do mal, sabe? Assim como os pactos de miséria que a gente possa ter feito, que vem dessa carga, né? Tipo, antes, pra você ser uma pessoa religiosa, você tinha que abrir mão da matéria, porque é isso, porque é aquilo. Tudo massa de manobra. A igreja, a religião dogmática, ela quer o ser humano dentro de um quadrado para manipular mesmo. Se vocês olharem assim com um pouquinho mais de profundidade, vocês vão ver todas as guerras que tiveram em nome dos deuses e os massacres e tudo isso é tentativa de controle. E hoje a gente tá conseguindo enxergar isso. Então a gente tem que limpar da gente todo esse lixo, sabe? Que a humanidade viveu. E não só esses pactos, esses acordos, esses votos. A gente tem que limpar toda a escravidão da humanidade, sabe? Todo o abuso da humanidade. Todo mundo que foi abusado, tá em você, sabe? Da sua família, da sua outra vida, tudo isso tá em você. E precisa limpar tudo isso. É um trabalho difícil, lógico que é, mas é um trabalho extremamente maravilhoso. Porque eu faço toda vez... E assim, a gente se desconstrói o tempo todo, né? Eu tenho muita crença limitante. Eu tenho me desconstruir o tempo todo. E eu tenho minhas inseguranças, óbvio.
Claro, quem não tem, sabe? Eu tava super assim, empolgadona pra fazer a live e tava super insegura, sabe? E faz parte, aí você vai lá e fala, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, vai ser abençoado, porque eu sou abençoado, meu Cristo pessoal, minha centelha divina é abençoada, até me emociono. E aí eu falei, ok, que seja abençoado pra todo mundo. Só que a gente precisa mesmo ficar desconstruindo. E toda vez que eu faço uma desconstrução, eu agradeço muito e eu tenho verdadeiro sentido de gratidão e sentimento e vibração, porque eu sei que eu não tô deixando pro meu filho, ou pros meus netos, ou pras próximas gerações, algo que eu descobri que eu tinha que fazer. Essa é a responsabilidade que a gente fala de estar acordado, de estar desperto. Se você tá dormindo o tempo todo, beleza, você tá lá naquela sua vida rotineira, nessa vida tipo de acordo, vou pro trabalho, tô acostumada, a gente tem que parar de achar que se acostumar com as coisas tá certo. A gente não deve se acostumar com aquilo que tá fazendo mal. Quando a gente fala estou acostumado, é porque você desistiu de lutar, sabe? Então, quando a gente consegue fazer essas transformações, sabe? Quando você conseguir cortar, por exemplo, o seu karma com o relacionamento, você tá limpando para sua família, para geração. Você tá não só feliz com você, mas você tá colaborando com o mundo todo. Quando você consegue desbloquear a sua prosperidade, o seu sucesso, e você sabe que é para você e você vai compartilhar isso da melhor forma possível, porque é necessário compartilhar. Você aprendeu alguma coisa, você tem que compartilhar isso, porque o universo, Deus é expansão, é ilimitado, é para todo mundo. Então, quanto mais você faz e compartilha com amor, aquilo que você aprendeu, aquele toque que você recebeu, aquela técnica que deu certo para você, ou simplesmente abraçar uma pessoa quando ela está precisando de um abraço, isso faz com que você vá limpando o que você deixaria para as próximas gerações. Porque a gente está acostumado a olhar e falar, poxa, mas nossa, que karma que vem da minha família, né? Mas e o seu karma? O que você está deixando para a próxima geração? Também. Sabe? É muito interessante a gente pensar sempre que a gente não tá sozinho, que a gente precisa realmente passar o nosso melhor. E aí, vou falar, pra encerrar, porque a gente já tá aqui há um tempão, eu vou fazer uma live de meia hora. Eu vou falar pra vocês, porque teve uma pergunta da Carla, eu não sei se ela tá aí, e ela perguntou qual que... Fala. Oi? Qual que é... Aqui ó, o cara que eu tá falando que eu tava sentada e a roupa saiu do lugar. É que o celular desceu, né? E aí, a Carla ela perguntou qual que era a diferença de relacionamento kármico. Como saber se você tá num relacionamento kármico? E eu pensei, bom, eu vou falar sobre relacionamento kármico, eu vou falar sobre alma gêmea, eu vou falar sobre chama gêmea, que são coisas diferentes, vou falar rapidinho, tá? Só pra encerrar. Um relacionamento kármico é uma tranqueira. É um problema, fato. Por quê? Quem são os nossos relacionamentos kármicos? Os nossos relacionamentos kármicos, como os nomes já diz, eles são consequências que a gente precisa aprender. Então, normalmente, são pessoas que entram na nossa vida relâmpagos, sabe? Que a gente até acha que é alma gêmea, que a gente, nossa, a gente fica louco. E aí no começo parece que é impressionante, sabe? Só que aí você começa a ver que são pessoas com problemas, que são pessoas com dramas emocionais, que são parecidos com o seu e vocês começam a se destruir. Muito difícil que esse relacionamento ele gere alguma coisa. E aí é quando você vê, sabe quando você vê uma pessoa que tava super bem e aí ela, quando ela começa a se relacionar, ela vai ficando toda torta? Eu tenho certeza que vocês já viram isso. Aquelas pessoas que vão se sugando nos relacionamentos, vão secando, vão ficando feias. A energia vai passando,
você vai ficando zoado. Então, isso são relacionamentos kármicos. E relacionamentos kármicos são muito difíceis de sair, porque eles têm muita posse. E qual as grandes características que você enxerga num relacionamento kármico? Falta de liberdade, posse e dominação. É dos dois lados, tá? Não é de um lado só, não. Tipo, eu sou a santa e, né, outra pessoa que tá me zoando. Não. É jogo de poder, é jogo de posse, é jogo de falta de liberdade, é tudo zoado. A alma gêmea, por outro lado, ela pode ser de relacionamento afetivo, mas também pode ser o seu pai, a sua mãe, seu filho, um grande ou uma grande amiga. São almas que te ajudam, às vezes, na porrada, tá? Tem essa parada também, porque não, todo mundo tá aprendendo, então você tem esse espelho, e não necessariamente é super bonitinho, mas a grande característica é que te ajuda a se tornar uma pessoa melhor. Então, quando você tá falando de alma gêmea, você tá falando de pessoa, de uma relação que te ajuda a se tornar melhor, que te ensina a ser melhor. Dependência emocional é kármico, é relacionamento kármico. Então, irmãs podem ser almas gêmeas. E a chama gêmea, na verdade, a grande característica é que são pessoas que chegam na nossa vida quando a gente está preparado. Quando a nossa espiritualidade está funcionando. Por quê? Porque uma chama gêmea, ela é uma chama espiritual. É uma conexão espiritual. Então, muitas vezes, elas não têm aquele fogo logo de cara, sabe? Não é aquela coisa, mas você precisa estar perto dessa pessoa. Essa pessoa tem algo, vocês se reconhecem automaticamente. Não necessariamente é sexual num primeiro momento, e não necessariamente precisa ser também. Mas a chama gêmea, ela tem uma característica de ser relacionamentos onde essas pessoas se unem e elas querem construir, criar, gerar algo que faça sentido para si em termos de evolução e para o mundo. Então, são relacionamentos onde elas trabalham juntas por uma consciência, por uma expansão de consciência, por algo no mundo. Então, essas são as diferenças. Bom, gente, eu vou dar uma olhada que agora tem pergunta aqui que eu não tinha visto, ó. Peraí, deixa eu ver, não é pergunta, a gente tentando entrar. Perguntas! E aí eu vou terminar a live aqui. Eu sou prática, se percebo que é cilada, assumo. Sou bem resolvida, mas solteira. Maravilha! É isso aí, se você percebe que é cilada, você já aprendeu, some. Maravilha! Tenho 8 anos juntos. Tenho 8 anos juntos com esse homem, eu já me mudei e ele não entende, não sinto mais tesão por ele. Bom, quando a gente toma uma decisão de se separar, normalmente a gente toma a decisão de se separar por vários fatores, não só pela falta de tesão. Mas assim, a pessoa não precisa entender. Você não é responsável pelo outro. Se não tá bem pra você mais, seja honesta com você. Se você não amar você não vai amar o outro. E o primeiro ato de amor é não viver relacionamentos onde não é mais, sabe? Não toca mais, não emociona mais. Tá cheio de problemas, não tem por que isso. Se você decidiu sair, saia. Óbvio que você não precisa brigar e a gente sempre, né, toda separação é difícil. Mas a pessoa ela não tem que entender também. Você não é responsável por essa outra pessoa. Aí tem um monte de... Que legal, que legal...
Calma, como saber se está vivendo relacionamento com a árvore, já falei. É isso. Bom, gente, eu tô super empolgada. Fiquei muito feliz de conversar com vocês. Desculpa aí o celular voar no meio da live e tal. Mas amanhã eu vou estar aqui de novo para fazer mais uma live de aquecimento. Então eu espero vocês todos. Vai ter jornada esse ano. Beleza. Olha só, o dia 18 é o evento Despertar. Eu vou ensinar sobre as chamas do Criador para vocês poderem trabalhar com isso. E eu vou fazer uma jornada de 28 dias com cada uma das chamas. Como a gente fez jornada ano passado com Ganesha, no final do ano Shiva e Lakshmi, eu vou fazer o mesmo trabalho com vocês, com as 7 chamas. Então vão ser 3 dias para cada chama, com ativação, enfim, com todo o trabalho para que vocês possam conseguir entender e conectar com elas e sair da jornada independentes, tá? E sim, no final do ano vai ter sim jornada de Ganesha, Shiva e Lakshmi, sim. E sim, no dia 10 eu vou fazer sim uma live para comemorar o aniversário de Ganesha. Afinal, Ganesha enfim, não tem nem o que falar. Ganesha chora, Ganesha, amo Ganesha. Tá bom? Então eu espero vocês no evento. Se você não se inscreveu, clica no link da bio, se inscreve para ficar sabendo de tudo que vai acontecer, quando que vai ser, os temas. E amanhã a gente tá aqui de novo às 8 horas da noite. Um beijo, muita luz.